Olá! Hoje eu vou falar sobre as 5 fases do sono. Como eu disse anteriormente, nosso sono passa por 5 fases e eu vou aprofundar um pouco mais esse assunto. A primeira fase é do adormecimento, como se fosse um cochilo. Essa fase é a mais rápida e pode durar de alguns instantes até 15 minutos e ocupa de 5 a 8% da noite de sono. Ela funciona como uma espécie de zona intermediária entre estar acordado e dormindo ao mesmo tempo. É quando o cérebro começa a produzir ondas irregulares e rápidas e a tensão muscular começa a diminuir. Você começa a ficar bem relaxada, a respiração fica mais suave e os pensamentos flutuam pela mente. Se a pessoa for acordada nessa fase, ela reagirá rápido e vai dizer que não estava dormindo. É aquele estado de sonolência. A segunda fase já é de um soninho leve, a temperatura do corpo diminui, o ritmo cardíaco e respiratório fica mais lento também e as ondas cerebrais diminuem mais ainda. Essa fase ocupa de 45 a 55% do tempo total do sono, que é durante cerca de 20 minutos, tá? Cada ciclo. As ondas do cérebro se regularizam e são afetadas somente se tiver alguma atividade elétrica isolada e repentina. Nessa fase, a pessoa cruza definitivamente o limite entre estar acordada e dormindo. Se alguém levantar suavemente a pálpebra de uma pessoa nessa fase de sono, ela nem acordará. Os olhos não respondem a nenhum estímulo. É claro que existem pessoas de sono mais leve, que podem sentir, mas no geral é assim que acontece, tá? Na terceira fase, o corpo começa a entrar no sono profundo. As ondas cerebrais se tornam grandes e lentas, mas é uma fase rápida e dura cerca de 10 minutos por ciclo, ou seja, uns 5%. A quarta fase é a do sono profundo. Essa fase é onde o corpo se recupera do cansaço diário. Essa é a fase mais importante, pois é quando ocorre a liberação dos hormônios do crescimento e é quando ocorre a recuperação das nossas células e órgãos. Ela dura cerca de 55 minutos. Essa você pode ver que é bem mais longa do que as outras fases, né? Nessa fase, a pessoa fica totalmente inconsciente. Ela está tão fora do mundo que nem uma tempestade lá fora pode acordá-la. Mas como eu já disse, essa é regra. Tem pessoas que têm muita dificuldade de entrar nesse ciclo, nesse estágio. A quinta fase é o sono REM, que é Rapid Eye Movement, ou seja, que é movimento rápido dos olhos. É quando a atividade cerebral está a todo vapor e desencadeia o processo de formação dos sonhos. É quando os músculos ficam totalmente paralisados, a frequência cardíaca e a frequência respiratória voltam a aumentar e a pressão arterial sobe. É o momento em que o cérebro faz uma espécie de faxina geral na memória. Nessa fase é que se fixa as informações importantes captadas durante o dia e descarta os dados inúteis. Lembrando que informação captada importante é o que você dá importância. Ou seja, se você der importância a fatos negativos, o seu cérebro vai armazenar isso como um fato importante e vai descartar, de repente, um fato positivo que você não deu relevância. Então, por isso que é tão importante você cuidar dos seus pensamentos. Mas, assim, isso é um vídeo que dá hora. Se vocês quiserem, eu posso falar sobre isso numa outra oportunidade, né? Durante o REM, que é essa fase, os músculos do tronco, os braços e as pernas ficam paralisados, mas os dedos das mãos e dos pés podem até se contrair. O fluxo sanguíneo em direção ao cérebro aumenta e a respiração fica mais rápida, tá? A REM é a fase dos sonhos vívidos, ou seja, se a pessoa for acordada aqui, nesse estágio, provavelmente ela vai se lembrar. Depois de 10 minutos dessa fase, volta a descer as fases de sono mais quieto. E assim vai o nosso sono repetindo todo o ciclo das 5 fases durante a noite toda, tá? Então, não sei se vocês entenderam,
Mas essas fases que eu falei de 5 minutos, 10 minutos, instantes, 50 minutos, é o que representa cada fase desse sono. Só que daí durante a noite toda eles repetem, fecha o ciclo de 5 fases, começa de novo, fecha o ciclo das 5 fases e começa de novo. E então era isso. E aí, vocês gostaram de saber um pouco mais sobre o sono? Se vocês quiserem mais detalhes ou ficou alguma coisa que vocês não entenderam, tá? Pode colocar nos comentários, qualquer coisa que vocês queiram saber, né? É só pedir que eu faça um vídeo para vocês. Muito obrigada!